Agora chegou o momento mais top da noite, que é o momento da palavra, um momento muito precioso, o momento que eu mais gosto. E eu quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra muito, muito legal, uma palavra muito abençoada. Se você puder, abra a sua Bíblia aí, eu tenho 2 referências para dar para você. A primeira referência é lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. E a segunda referência é lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Eu quero que você nos acompanhe. O título da nossa mensagem é Ser Crente ou Ser Cristão. Amém? Eu sei que é meio estranho, mas se você puder repetir em casa, geralmente quando a gente reúne de forma presencial, quando eu falo o título da mensagem, quando eu estou ministrando na igreja, eu gosto que as pessoas, elas repitam o título. Então, se você puder repetir aí comigo, eu te agradeço muito. Repita aí, ser crente ou ser cristão. Amém, obrigado, eu tenho certeza que você repetiu. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. E lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, diz o seguinte: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? Então, a gente percebe nos 2 versículos uma diferença aí de alguém que crê, porque a Bíblia diz que até os demônios creem, que Deus existe e tremem, e tem medo, tem temor. E lá no livro de Atos a gente vê que as pessoas começam a chamar os discípulos de Jesus, aqueles que falavam de Jesus, começam a chamar eles de cristãos. E a gente vai ver um pouco hoje a diferença entre essas 2 coisas, o crente e o cristão, o ser crente e o ser cristão. Amém? Poucas pessoas sabem que existe uma grande diferença entre ser crente e ser cristão. Mas hoje, através dessa mensagem, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Amém? Eu quero que você nos acompanhe e preste muita atenção. Amém? Ser crente, a Bíblia nos mostra que até os demônios creem que Deus existe e tremem. Sabe, a Bíblia ela nos mostra isso. Poxa, os demônios creem até mesmo porque Deus, quem criou eles, mas só que Ele não criou demônios, Ele criou anjos. E por causa da desobediência, por causa da rebeldia, eles foram expulsos dos céus e eles viraram demônios, perderam a sua santidade, perderam a sua beleza, perderam aquilo que Deus tinha feito neles e se tornaram demônios. A Bíblia ela nos ensina isso. Amém? Então, não precisa muita coisa para ser crente. Só precisa crer que Deus existe. Só precisa disso. Amém? Se você está nos acompanhando, espero que você esteja acompanhando o meu raciocínio. Então, não precisa muita coisa para ser crente. Só precisa crer que existe Deus. Precisa crer que Deus existe, que Ele está no céu, que Ele é o Criador de todas as coisas, ou crer em Deus aí, eu creio que da sua maneira, eu não sei como é que você crê que é Deus. Mas se você crer que Deus existe, parabéns, você é crente. Rapaz, e se você não gosta de ser chamado de crente, sinto muito. Só o fato de você crer em Deus, isso já te faz uma pessoa crente. Amém? Como diz lá no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 29. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Olha o crente. O crente, ele sabe que Deus existe, como eu acabei de falar. O crente sabe que Jesus é o Filho de Deus. O crente sabe que existe o céu. O crente sabe que existe o inferno. O crente sabe que existe o pecado. O crente sabe que existe um plano de salvação. O crente, ele sabe que Deus o ama. E o crente sabe que Jesus morreu por ele. Amém? O crente, ele sabe de
todas essas coisas. Se você for perguntar para qualquer pessoa, tanto uma pessoa que frequenta uma igreja, uma pessoa que não vai regularmente a uma igreja, que não frequenta uma igreja, todas essas coisas, ele vai saber. Ele vai saber. Algumas pessoas acreditam, outras não acreditam, mas as pessoas vão saber de tudo isso que eu citei aqui agora. O problema é que nada disso parece ser importante para o crente. Você entendeu? O problema é que tudo isso que eu falei agora parece que não tem importância para o crente. Sabe por que parece que não tem importância? Porque se ele sabe que Deus existe, por que ele não trata Deus como Deus? Não tem reverência, não procura fazer a vontade, não procura viver os planos de Deus para a vida dele. Sabe que Jesus é o Filho de Deus. Sabe por que não procura respeitar e temer a Jesus como Filho de Deus? Vive a vida como se isso nada fosse relevante, quando na verdade todas essas coisas são relevantes, são importantes demais para a vida de qualquer ser humano na terra, tanto para aquele que crê, quanto para aquele que não crê. Sabe por quê? Porque um dia isso tudo vai fazer uma grande diferença. Amém? Lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. A Bíblia compara as pessoas que creem em Deus, a Bíblia compara as pessoas que creem em Jesus, que conhecem a Jesus, conhecem o plano de salvação, que conhecem aquilo que Jesus fez para nos salvar, que conhecem o amor de Jesus. A Bíblia chama essas pessoas que conhecem tudo isso, mas não obedecem aos mandamentos de Jesus, aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que essas pessoas são mentirosas, porque conhecem e não vivem por isso. Conhecem e não praticam essas coisas. Então, aí já você vê que ser crente, somente acreditar, não é suficiente. Agora eu quero que você acompanhe comigo um pouco sobre o ser cristão. Ser cristão é ser parecido com Jesus, é ser obediente aos seus mandamentos. Amém? Então ser cristão é isso. Por que os discípulos eles foram chamados de cristãos em Antioquia? Eles começaram a ser chamados de cristãos em Antioquia e depois a situação foi generalizando e as pessoas começaram a chamar eles de cristãos em muitos outros lugares e os anos foram se passando e eles continuaram sendo chamados de cristãos e são chamados de cristãos até os dias de hoje. Sabe por quê? O cristão ele é parecido com Jesus. O cristão ele procura fazer a vontade de Deus, procura amar a Deus, procura obedecer a Deus. O cristão ele procura ao máximo ser parecido com aquilo que Jesus viveu, com aquilo que Jesus ensinou. Amém? O cristão ele procura obedecer os mandamentos que Jesus deixou para todos nós, que Jesus nos ensinou. Amém? Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Então a gente aprende aqui que nós, para sermos cristãos, nós precisamos de realmente sermos imitadores de Deus. E como a gente aprende a imitar a Deus? Através da pessoa de Jesus, através de como Jesus viveu, através de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, se a gente consegue obedecer aos mandamentos de Jesus, a gente está de parabéns. A gente é cristão de verdade. Amém? O cristão é aquele que tem a vida, o cristão é aquele que entrega a sua vida por completo para Jesus. Amém? Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então, o cristão é aquela pessoa que ela se desprende de tudo o que ela acha de si mesmo, que ela se desprende do seu eu, do seu ego e entrega a sua vida por completo para Jesus. Amém? E aquele que entrega a sua vida por completo para Jesus,
ele é salvo, a Bíblia diz que ele é salvo, mas para isso nós temos que confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sabe? É orar mesmo: Senhor, eu creio no meu coração que o Senhor é o Filho de Deus e que Deus te ressuscitou dos mortos, então eu me entrego para ti, me recebe como um dos teus discípulos, me recebe, Senhor Deus, porque agora eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Então o cristão, ele se entrega por completo para Jesus. E em segundo lugar, o cristão é aquele que tem a sua vida transformada por Jesus. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Sabe, o cristão, ele é aquele que tem a vida transformada. Se ele era um cara que ele era mal, e hoje ele já não é mais mal. Se ele era um cara que ele fazia mal para as pessoas, hoje ele não vai mais ser mal com as pessoas, ele vai procurar amá-las, ele vai procurar fazer o bem para as pessoas. Se era um cara que ele era entregado à bebida, alcoólatra, viciado em drogas, se é um cara que ele tinha uma vida totalmente devassa, totalmente ao contrário daquilo que Jesus tinha para ele, agora não. Agora ele está transformado, agora ele é transformado e agora ele não faz mais nada disso. Sabe, eu vejo muitas pessoas falando assim: rapaz, aquele cara ali era mó pé de cana, bebia todo dia, bebia até cair, levantava para beber. Agora, depois que ele começou a frequentar aquela igreja, começou a participar dos cultos daquela igreja, a partir do momento que ele entregou a vida dele para Jesus, agora ele não faz mais isso. Sabe por quê? Porque as pessoas que se entregam a Jesus, que se tornam cristãos genuínos, eles têm a vida transformada. Sabe, se você precisa de transformação na sua vida, se você tem problema com bebida, com drogas, se você tem problema aí no seu interior, você é uma pessoa que sente ódio das pessoas, sente raiva, se você não consegue perdoar as pessoas, não consegue se perdoar, se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai te transformar numa nova criatura e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O cristão é aquele que é obediente aos ensinamentos de Jesus. Lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz o seguinte: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Então, o cristão, ele é obediente aos ensinamentos de Jesus. E como a gente sabe os ensinamentos de Jesus? Como é que a gente conhece os ensinamentos de Jesus? Através da palavra. A Bíblia, ele é o manual de todo cristão. A Bíblia diz que quando a gente conhece a palavra, a verdade ela nos liberta. E onde nós encontramos a verdade de Deus? Na palavra de Deus. Sabe, não deixe que ninguém te engane. Você conhece a Deus a partir do momento que você lê a Bíblia, que você aprende os mandamentos de Jesus, que você aprende tudo aquilo que Jesus ensinou, que está aqui na palavra. E quando você obedece, então cristão verdadeiro, ser cristão é ser obediente aos mandamentos de Jesus. Ser cristão é ser apaixonado por Jesus. Amém? Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Todo cristão é apaixonado por Jesus. Todo cristão é apaixonado pela palavra de Deus. Todo cristão é apaixonado por tudo que é em relação a Jesus. Sabe por quê? A gente começa a ter esse amor em nós, a gente começa a conhecer esse amor através de Jesus, através da figura de Jesus, porque a gente começa a aprender que Jesus nos amou primeiro. E onde está a prova desse amor? Cara, Ele se entregou por nós, Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar. Então, como é que uma pessoa que morre por mim não me ama? Como é que uma pessoa que morre por você não lhe ama? Eu quero te dizer que não existe maior amor que esse. Alguém dá a vida por outra pessoa. Sabe, hoje em dia a gente vive numa sociedade onde é muito fácil dizer eu te amo.
Muitos namorados dizem para sua namorada: ai, princesa, meu amor, eu te amo. Só papo. Aí às vezes a menina cai. Sabe, muitas das vezes o amigo diz para o outro amigo: eu te amo, cara, eu tô contigo, vamos lá. Mas quando o sapato aperta, corre. O cara lá que é todo romântico, mó Dom Juan, quando o sapato aperta, quando a menina tá com problema, ou então quando a menina aparece grávida, ele some. Que amor é esse? O amor verdadeiro a gente encontra em Jesus. Um amor incondicional, que foi capaz de sofrer tudo aquilo que era para nós sofrermos. Ele sofreu por nós, para que nós tivéssemos vida. Ele morreu. Então, eu quero te dizer o seguinte: quando nós somos apaixonados por Jesus, é quando nós conhecemos o amor dele. E ser cristão é ser apaixonado por Jesus. Sabe, ser cristão é sair dos padrões da sociedade e viver aquilo que Jesus ensinou, é viver em santidade. Sabe, o mundo lá fora ensina que a gente tem que amar o nosso próprio corpo, que a gente tem que amar o nosso próprio eu. O mundo lá fora ensina que a gente tem que amar tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, que satisfaz a nossa vontade, tudo aquilo que aparentemente nos faz bem. Só que eu quero te dizer um negócio: isso no final das contas não vai ter relevância. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente procura viver uma vida longe do pecado. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente procura congregar em uma igreja local. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente olha para outra pessoa em uma situação difícil, a gente se comove por ela e procura levar Jesus para essas pessoas. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente procura mostrar para as outras pessoas aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Quando a gente é apaixonado por Jesus, nada mais importa, só Jesus importa, só Jesus importa. E quando você olhar para dentro de você e ver que tudo aquilo que é de Jesus importa para você, você é um cristão. Amém? O cristão conhece o amor de Deus. Lá no livro de Salmos, capítulo 63, versículo 3, diz o seguinte: o teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Sabe, o cristão conhece o amor verdadeiro, conhece o amor de Deus, e por isso ele vive alegre, ele vive feliz, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, ele consegue manter a fé, manter a paz, manter a segurança, porque ele conhece o amor de Deus. Isso é ser cristão. Amém? E para concluir essa palavra, eu quero te dizer o seguinte: escolha ser um cristão genuíno, entregue a sua vida para Jesus e seja transformado por Ele. Seja um cristão genuíno, entregue a sua vida para Jesus, receba aí onde você está Jesus, no seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele transforma, Ele faz nova todas as coisas. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por ter me dado a oportunidade de compartilhar essa palavra com você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.